Olá, comunidade do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. Antes de tudo, né, que a gente consiga produzir um 2022 com boas parcerias e com capacidade de felicidade, né? Ou seja, de sermos fecundos, que é de onde vem a palavra felicidade, né? Fecundos nos mais diversos aspectos, inclusive na capacidade de lidar com os problemas que viveremos em 2022. Geralmente, essa fecundidade, essa felicidade, ela é melhor obtida quando a gente forma boas parcerias. E esse será um ano caracteristicamente, intensamente político devido às eleições. Então, atentos e fortes para 2022. Então, para quem está chegando agora, né, que acessou pela primeira vez o vídeo, ele faz parte de uma série em que eu estou apresentando um dos livros mais importantes da literatura feminista, que se chama O Caliban e a Bruxa, de uma filósofa que se chama Silvia Federici. E hoje eu vou mostrar para vocês um subcapítulo em que ela comenta sobre a relação das mulheres com a heresia, e como essa relação com a heresia era uma relação política, uma relação ética. Me chamo Fernanda Carlos Borges. Então, vamos para o subcapítulo As Mulheres e a Heresia, da Silvia Federici, nesse livro Caliban e a Bruxa, que é um clássico da literatura feminista, né? Então, embora as mulheres não eram consideradas pela religião oficial, ou seja, pela igreja, iguais aos homens, elas tinham um estatuto espiritual inferior, né? Dentro do movimento herético, as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens, tinham poder social coletivo e também de mobilidade dentro desses grupos, né? Então, um trechinho aqui da Silvia Federici, nas seitas hereges, principalmente entre os cátaros e os valdenses, as mulheres tinham o direito de ministrar os sacramentos, de pregar, de batizar e até mesmo de alcançar as ordens sacerdotais. Então, por que chama herético? Né? Herético porque ela não é a teologia da igreja oficial, né? A teologia institucionalizada. Quem está institucionalizado diz, olha, isso aqui é herético. Só que estas seitas heréticas, esse pensamento herético do qual as mulheres faziam parte, tinham autoridade, elas eram extremamente populares, principalmente entre os mais pobres, ou seja, os trabalhadores rurais e os trabalhadores dos burgos também, os empregados, né? E nestas seitas heréticas, né, as mulheres elas tinham um poder que dentro da igreja elas não tinham. E os cátaros adoravam uma figura feminina que eles chamavam de a Senhora do Pensamento. Então, olha que bonito, né? Além de adorarem, né, uma figura feminina, ela também era considerada como Senhora do Pensamento. Então, ela não era subordinada a ser apenas um corpo passível e usável para a procriação, para o trabalho braçal, né? Mas ela também era responsável por isso que é o fluxo do pensamento, né? Muito bonito. Ela conta, né, de organizações heréticas que viviam conforme as ágapes, né, as comunidades ágapes primitivas do cristianismo, né? E ela dá como exemplo o caso das beguinas, que eram mulheres laicas das classes médias urbanas, então já não estamos mais falando das mulheres do mundo rural, mas urbano, que viviam juntas, especialmente na Alemanha e em Flandres, e mantinham seu trabalho fora do controle masculino e sem a subordinação ao controle monástico. Para que as mulheres possam, né, viver fora da subordinação do controle monástico, elas precisam produzir uma teologia ou uma filosofia alternativa àquela do controle monástico que coloca a mulher numa posição de submissão, né? E não eram, nesse caso, não eram mulheres pobres, né, mas eram mulheres das classes médias urbanas. Então, essas organizações de mulheres alternativas ao poder institucional existia tanto no campo quanto nas cidades. Aí ela escreve assim: no século XI, foram mais uma vez as mulheres que deram vida aos movimentos hereges na França e na Itália. Nessa ocasião, as hereges proviam dos setores mais pobres dos servos, ou seja, do mundo rural, do mundo do feudo, né? E constituíam um verdadeiro movimento de mulheres que se desenvolveu dentro do marco dos diferentes grupos heréticos, ou grupos hereges.
né? As hereges também estão presentes nas crônicas da Inquisição. Sabemos que algumas delas foram queimadas na fogueira, outras foram emparedadas para o resto da vida. Ela escreve. Para quem quiser entender melhor sobre o que foi a Inquisição, a gente tem uma série sobre o livro da Inquisição, a Bíblia Inquisidora, que chama Martelo das Feiticeiras, escrito por 2 inquisidores, né? Bom, então, continuando, uma das coisas que caracteriza essa teologia e filosofia herética das quais participavam as mulheres, ou eram produzidas pelas mulheres, era o fato de que a mulher tinha autonomia para controlar a própria função reprodutiva. Então, ela não era um corpo por meio do qual os homens fazem filhos, né? Que isso, a mulher dentro do patriarcado foi colocado nesse lugar, né? Como um objeto de reprodução dos filhos, cuja linhagem é paterna, né? Então, a mulher ela é um meio para que o homem ponha seu filho no mundo, e a herança toda é paterna, o direito todo é paterno. Nas seitas heréticas não era assim, as mulheres elas desejavam e organizavam formas de controlar a própria função reprodutiva. Será depois sobre estas práticas de controle reprodutivo que a Igreja vai lançar pecados mortais, pecados enormes, com relação aos chás, com relação às práticas, né, que as mulheres usavam para evitar a gravidez, os padres inquisidores e a Igreja chama depois de poções da esterilidade, poções da bruxa e do demônio, né, para a esterilidade, e também algumas práticas, tecnologias de aborto, que vão ser consideradas também muito pecaminosas, tudo isso que a gente sabe que ainda hoje tem esse discurso, né? E é aí que, contra as mulheres que tinham um poder de pensamento e um poder político muito grande, que o controle da natalidade entra como um grande pecado, uma coisa demoníaca horrorosa pela Igreja institucional. São estratégias políticas de controle social. É isso que é importante que vocês fiquem com isso em mente, né? Embora o argumento da Igreja vai ser metafísico, pecado essencial, não sei o quê, né? Coisas espirituais em si mesma, né? Nesse alto nível do mundo do espírito, aqui a gente vê que não, na verdade, são questões políticas, questões de estratégia, de dominação e de organização política, né? Ligado aos poderes econômicos, aos poderes do controle da produção, do controle social. E aí ela conta, que escreve, né, que depois da disseminação da peste negra, né, que matou muita gente, ou seja, diminuiu a quantidade de trabalhadores, e isso fez com que o trabalho ficasse mais raro e, por isso, mais caro. Então, depois da peste negra, os aspectos sexuais da heresia adquiriram maior importância em sua perseguição. Antes da peste negra não era algo que era mal visto, mas não tinha o nível de associar a prática sexual à degeneração da humanidade em função da ação do demônio que caracterizou a caça às bruxas e que levavam pessoas à morte por causa disso, né? Ela escreve: estes foram grotescamente distorcidos, os aspectos sexuais, né? Segundo formas que anteciparam as posteriores representações dos sabás das bruxas. De bruxas. Em meados do século XIV, não bastava aos inquisidores acusar os hereges de sodomia e de licenciosidade sexual em seus informes. Por que eles eram tão contra, depois da peste negra, a sodomia e ao que eles chamam de licenciosidade sexual? Porque não são práticas sexuais ligadas à reprodução, à produção de novas pessoas, à produção de crianças, à produção de filhos, né? Eles começaram agora também a acusarem, né, os hereges de um ato infame, que eles chamam de, desculpem aí, mas eu vou ler, né? Baxium sub cauda, que seria um beijo sob o rabo, né? Que eles falam que isso é uma prática animal que os hereges realizam e que também se satisfazem em rituais orgiásticos, voos noturnos e os sacrifícios de crianças. Então, essa ideia da bruxa, né, que sacrifica crianças, ela é uma imagem terrível para se referir à autonomia das mulheres com relação à sua função reprodutiva, né? Aí ela diz, né, coincidindo com esse processo que marcou a transição da perseguição à heresia
para a caça às bruxas, e é verdade, a caça às bruxas acabou depois sendo muito mais terrível do que a perseguição à heresia, a figura do herege se tornou cada vez mais a de uma mulher. Olha, então pense, é uma mulher, cada vez mais, então a mulher é transformada nesse discurso demoníaco, nessas práticas demoníacas, nesses voos sobre a vassoura, no assassinato de crianças, na produção da infertilidade, tanto masculina quanto feminina, está no livro dos Inquisidores, né, quando os poderes da bruxa era produzir infertilidade. Então, a bruxa acabou se transformando no principal alvo de perseguição aos hereges. Ao ponto de, nesse livro, por exemplo, Martelo das Feiticeiras, eles dizem da diferença entre hereges e bruxas e o quanto que a bruxa ela é muito mais perigosa que o herege, né? Então, a mulher se transforma, é transformada no grande inimigo da igreja, no mundo medieval e também no mundo do capital, tá? Porque isso aqui está acontecendo em plena transição e renascimento, e o controle da mulher é o que vai caracterizar os primeiros séculos do capitalismo, ou seja, da Idade Moderna, tá? Bom, então aqui ela vai dizendo que o epílogo do movimento herege, né, do qual participavam as mulheres, se deu em 1533, com a tentativa dos anabatistas de estabelecer uma nova Jerusalém na cidade alemã de Münster. Essa tentativa foi sufocada com um banho de sangue, seguido por uma onda de represálias impiedosas que afetaram as lutas proletárias em toda a Europa. Então, vejam como reprimir as mulheres, reprimir os movimentos hereges eram, sobretudo, afetar, diminuir, destruir, reprimir, acabar com as lutas proletárias em toda a Europa. Mais um trechinho, então, do livro. Como escreve Antônio de Stefano, nem a excomunhão, nem o confisco de propriedades, nem a tortura, nem a morte na fogueira, nem as cruzadas contra os hereges puderam debilitar a imensa vitalidade e popularidade da heresia. Não existe nenhuma comuna em princípios do século XIII em que a heresia não tenha os seus seguidores, seus defensores e seus crentes. Então, o pensamento herético estava ligado também a essas organizações práticas de vida comunal. Então, quando hoje esses pseudo-filósofos da extrema-direita falam que o pensamento comunista é herege, é herético, de alguma maneira ele está certo, né? Mas a gente tem que pensar a partir disso é o que é heresia. Ele, se estivesse vivendo nesse momento, ele seria esse cara que reprimiria as mulheres, que reprimiria o movimento dos trabalhadores, porque era a favor das formas de exploração do mundo feudal, das estruturas de violência do mundo feudal, ou ele ia ser a favor do movimento do povo que produziu grandes conquistas para a melhoria da população trabalhadora desse período? Essa é a questão. Então, dizer que é herege, quando a gente é filósofo, só assim diz que era um troço que não era institucional, da igreja institucional daquele tempo. Não quer dizer que é um mal metafísico em si, que é um problema de um pecado ontológico, nada disso. Ou de um pecado cognitivo, também não é nada disso. É apenas um tipo de teologia fundamentada em alguma filosofia ou filosofias e teologias, né, que não correspondiam ao dogma institucional da igreja, apenas isso, e que merece a nossa atenção, e quem sabe a gente pode se influenciar por ela, e quem sabe até o pensamento herético poderia melhorar alguns aspectos da igreja. Então aqui ela fala, né, que a heresia popular era, sobretudo, um fenômeno das classes baixas. O ambiente no qual ela floresceu foi o dos proletários rurais e urbanos, camponeses, sapateiros e trabalhadores têxteis, aos quais se pregava a igualdade, fomentando seu espírito de revolta com predições proféticas e apocalípticas. A gente já falou como que essa ideia de fim de mundo, né, essas ideias apocalípticas, elas foram usadas muito dentro dos movimentos, das rebeliões, dos movimentos dos trabalhadores, né, como uma forma de dizer assim, olha, esse mundo aqui, com esse tipo de exploração, de violência, com essa indignidade, né, com que o trabalho é tratado, esse mundo aqui está acabando e é preciso trazer um mundo mais abençoado,
né, para a Terra. Então, os movimentos também dos trabalhadores se apoiavam nessa ideia, né, de um fim de um sistema terrível, né, ou seja, pecaminoso, do sofrimento e tal, para a possibilidade de uma vida onde as pessoas tivessem mais bênção sobre a Terra, e para isso precisava melhorar as relações de trabalho e as relações de poder. Então é isso, gente. Olha, se vocês quiserem conhecer o trabalho que nós estamos fazendo de cursos, certificados, online, cursos com aulas, videoaulas pré-gravadas, que vocês ganham uma certificação no final, e é muito bom que são vídeos, aulas pré-gravadas, que vocês podem comprar e assistir quando quiserem, acessem o tendafilosofia.eadplataforma.com. Já estamos com 3 cursos lá para vocês, tá bem? Isso para quem trabalha nas áreas de cuidado, tá? E também para quem trabalha com corpo e subjetividade. E para quem tiver interesse de participar, de entrar agora no nosso curso de extensão, que vai começar em fevereiro, curso de extensão sobre uma filosofia corporificada para educação somática e psicoterapias corporais. É um curso de extensão com certificação universitária. Me manda um e-mail para contato.fernandacarlosborges@gmail.com ou segue Escola da Tenda lá no Instagram e me chama ali no bate-papo privado do Instagram. Então é isso, gente. Até semana que vem. Bom 2022, o melhor possível para todos nós.